Tamamo no Mei. Tamamo no Mei, conjurador de nome de classe, Kiazut, é o servo de classe conjurador disponível para ser escolhido por Akuno Kishinami na Guerra do Santo Graal da Célula Lunar em Fate Extra e Fate Extra CCC. Ela é uma das servas de Hitsuka Fujimaru dos conflitos das Grandes Ordens de Destino Grande Ordem. Uma mulher de beleza surpreendente que serviu como cortesã para o Imperador Toba no final da Era Heian, 794-1185. Ela é conhecida publicamente como Kitsune, Lit Fox, e é acreditada por catalisar a queda da dinastia Shan, entre outros regimes poderosos. No Genpei Seizuki, ela é associada a Dakiniten, uma divindade tântrica cuja interpretação japonesa montava em uma raposa. Seu poder é invocado em um dos esquemas de influência política de Taira no Kiyomori. No Nasuverse, Tamamo no Mei é uma alma originária diretamente da deusa do Sol Amaterasu como um espírito dividido e, portanto, uma ordem superior de ser do que o espírito da Terra do mito. Sua forma manifestada é na verdade um Yakanjakal, que sofre o destino de ter semelhança superficial com um espírito de raposa de 9 caudas. Ela também é frequentemente confundida com o Uka no Mitama, um dos muitos mensageiros de espírito de raposa sob o emprego de Inari Okami. Em relação à sua formação, ela ficou curiosa sobre a vida de seus adoradores, cujas vidas aparentemente inconsequentes eram uma fonte de fascínio. O mais desconcertante era sua devoção a uma divindade sem nome ou forma. A princípio, ela queria repreender essas criaturas por sua fraqueza e decretar a retribuição divina aos malfeitores, como era comum entre os parentes de uma deusa. No entanto, como ela continuou observando a condição humana, ela aprendeu de sua grande capacidade de perseverança. Capaz de sorrir de felicidade apesar dos atos sombrios de seus irmãos ou de sua estatura frágil, uma geração poderia facilmente ignorar os arrependimentos da última e continuar a amar. Tamamo no Mei logo desejou se tornar humana para que pudesse experimentar essas emoções. Ela então abandonou sua divindade e memórias para reencarnar, como uma jovem humana, na antiga província de Izumo. Seu nome de infância em vida era Mizukumi. Quando criança, dizia-se que ela era a forma humana de uma raposa de 9 caudas de rosto branco e pelo dourado. Aos 18 anos, ela começou a servir à corte do Imperador Toba, que se apaixonou por ela à primeira vista. Ela se tornou uma dama da corte e se chamava Tamamo no Mei. Ela seria sua dama de companhia sob seu nome atual e era sua favorita, possuindo grande beleza e conhecimento. No entanto, suas origens divinas acabariam por ser sua ruína. Uma manhã, sua cabeça tinha brotado orelhas de raposa, ela conseguiu escondê-los por um mês. A partir daí, os relatos exatos variam, mas o que fica claro é que ela foi exposta como uma raposa por um homem Oji. Segundo seus relatos, era Abino Seimei, que estava investigando a causa da misteriosa doença de Toba. Se Mizukumi levou ou não o imperador ou seu amor era real é incerto, e inúmeras histórias sobre o assunto tiveram respostas diferentes. Ela fugiu do santuário interno da corte imperial. Eles enviaram cães atrás dela, e foi a primeira vez no Japão que uma raposa foi caçada por cães. Ela fugiu e chorou nos campos de Nazu porque foi caçada por aqueles que diziam amá-la. Raposas se reuniram em torno dela, dizendo coisas como "você percorreu um longo caminho, e que jornada difícil você teve". Ela desejava que as raposas entendessem seus sentimentos e esperava que a encorajassem. Foi então que ela percebeu quem ela realmente era quando a raposa a confortou, afirmando "que tola eu fui". Ela foi traída e caçada pelos humanos que a temiam. Ela não fez nada de errado, ela apenas tentou ajudá-los a prosperar. Ela foi forçada a fugir da aldeia simplesmente porque não era humana. Sua infâmia cresceu nas planícies de Nazu depois de fugir da corte, onde conheceu um exército de 80.000 homens que foi despachado a mando do imperador aposentado para matá-la. O soldado veio gritando "mate o demônio raposa", e ela tentou se desculpar com eles, mas ninguém ouviu. Ela lutou, gritando "tudo bem, vamos fazer isso", e matou todos. Durante o segundo encontro contra a força, ela se arrependeu de suas ações e tentou argumentar com eles. Choveu flechas por 3 dias seguidos e 3 noites e nada parecia clicar com elas. De pé em uma saraivada de flechas cobertas de sangue, ela gritou: "Eu não estava tentando enganar ninguém. Vou sair agora, então, por favor, esqueça tudo sobre mim". O ataque continuou dos humanos que estavam cheios de ódio, e ela percebeu que os humanos eram frágeis e suas vidas eram preciosas. Eles eram de mente estreita, cheios de ódio e justiça própria. Ela estava errada desde o início, assim como os humanos e a religião. Sua perspectiva influenciou sua crença. Mesmo sendo uma deusa, ela era uma tola e não percebeu seu erro até seus momentos finais. Não importa o quanto os humanos respeitem a Deus, e por meio do sacerdócio, tentem entender e ser um deles, seus esforços serão em vão.
Não há como um humano se tornar um deus. Tamamo no Mei morreu gritando ao ser atingida por uma flecha encantada. Ela foi caçada e morta como inimiga da humanidade. Ela não quer vingança porque há coisas que nem mesmo uma deusa pode fazer. Ela foi morta tentando se defender contra um exército de 80.000 soldados enviados pelo imperador. Disse que seu cadáver se tornou a Pedra da Morte, Seiseki, que liberou um veneno amaldiçoado problemático que matou pessoas e animais que se aproximavam até ser quebrado pelo monge Genou Shinshou, Genshins, no Japão chamado Takada. Além disso, os remanescentes que foram espalhados naquela ocasião se tornaram Osaki Kitsunes e Nukamis e dizem que foram transformados em familiares por muitos magus de vários lugares. Ela não pode ser chamada de espírito heróico gerado por humanos como a faceta de uma deusa, mas ela voluntariamente abraça o papel para se tornar uma boa esposa. Aceitando os limites inerentes ao papel de uma serva, muitos de seus poderes originais foram selados. Mesmo antes de se tornar uma serva, ela matou um número incontável de pessoas, possivelmente detendo o recorde mundial de assassinato. Aparência. Tamamo é um ser teriantropo com a aparência de um humano possuindo características de raposa, como orelhas e cauda. Ela não se importa de ser chamada de raposa, pois acha que eles são fofos, especialmente suas orelhas fofas. Tamamo tem olhos amarelos e longos cabelos rosa que ela mantém amarrados. Ela tem uma habilidade Shapeshift, Enji, localizada como transformação, que lhe permite emprestar e mudar de aparência com outras pessoas. No entanto, ela não sente vontade de usar essa habilidade devido a um trauma do passado que resultou em a morte dela. Disse que ela é equivalente a 1000 anos de idade da China Li Jing, Korisei, Lit, Fox Spirit. Daji é um Li Jing do período revolucionário Shanzhou, sendo bem conhecido no romance chinês Fenshin Yani, Xianji. Daji também possui essa habilidade e a capacidade de se identificar de alguma forma com Tamamo no Mei. Assassin, cuja origem é da China, a identifica como Daji, chamando-a de raposa incivilizada e cruel. Roupas de usuário de feitiçaria azul, Aoiro no Jujutsu Fuku, é sua roupa padrão e é dentro delas que ela se sente mais relaxada. Ela, no entanto, não sente que eles sejam agressivos o suficiente para os padrões modernos. Como visto em Fate Extra CCC, quando Tamamo era serva de Twice, ela tinha uma aparência mais madura, optando por usar o cabelo em um rabo de cavalo alto com a mesma fita. Os padrões nas extremidades de sua faixa refletem o número de caudas que ela está perdendo, pois eles são vistos diminuindo em número à medida que ela ganha caudas na arte conceitual de Fate Grand Order. Jet Black de roupas mágicas, Shikoku no Majutsu Fuku, é o estilo bondage S&M de Tamamo e o design de fusão do vestido Gothic Lolita em Fate Extra CCC. Mesmo que ela faça uma fachada fingindo não gostar de seu traje, ela realmente adora, contanto que seja fofo, está tudo bem. Roupas modernas coloridas de primavera, Aruiro no Gendai Fuku, são suas roupas casuais. No design original de Takeuchi, ela estava em sua forma humana. Sexy Bikini, Sekuzi Bikini, é seu biquíni tipo biquíni. Mythological Mystic Code of the Sun, Tai no Shiva Reis, é um traje idêntico ao Amaterasu. Summer Vacances, Sanvu Kansu, é seu traje de banho em Fate Stella. Beach Flower, Bishifuro, é a forma de maiô de Tamamo em Fate Grand Order e seu traje em Fate Stella Link. Personalidade. Uma linda garota meio humana meio fera com orelhas e cauda de raposa que sempre sorri, mas tem uma língua perversa. Tamamo às vezes é um alívio cômico, sendo uma jovem raposa pateta, boba e alegre. É melhor dizer que sua personalidade é leve do que alegre. Ela é, admitida por todos e por ela mesma, uma serva tipo Gal que usa linguagem moderna, entusiasmada. Sua personalidade alegre às vezes é um rosto corajoso que ela coloca para esconder sua solidão. Ocasionalmente, ela leva a batalha e a situação de cada semana do jogo a sério. Ela não pensa muito sobre as consequências de matar. Às vezes, uma variedade de katakana e comentários além da compreensão saem de sua boca, mas a raiz é um realista de Deus da liberdade. Ela é uma língua bastante má e perversa, que alguns podem até dizer que alma má, alma lasciva, que mal, etc. No entanto, ela age completamente oposta quando se trata de relacionamento entre mestre e servo. Ela se apaixona facilmente e não pode deixar de gostar da pessoa a quem serve. Ela se dedicou a Akuno e ficou com Akuno até o fim. Ficar ao lado de seu mestre até que seu espírito transcenda a reencarnação é tudo o que ela deseja. Ela se apaixona por Akuno, colocando-se no papel de sua esposa, independentemente do sexo. Ela não precisa do Santo Graal, pois seu desejo é ser uma esposa dedicada de Akuno e expressa que a coisa mais importante sobre qualquer outra coisa é o amor.
Sua afeição pelo amor veio da observação de humanos, afirmando que era estranho que eles estivessem tão felizes em adorar sua personificação de Amaterasu. Vendo tantas pessoas bajulando ela, ela queria fazer o mesmo por outra pessoa. Com base em seu próprio destino e nas ações que tomou, ela acredita que a intenção da pessoa é sempre importante. Ela servirá apenas àqueles cujas intenções e ações são, em última análise, boas. Embora afirmando que ela estaria bem em servir qualquer pessoa em geral, Tamamo afirma que a pessoa precisaria ser boa ou ter boas intenções para obter seu serviço. Não importa se são homens ou mulheres, crianças ou adultos, ou mesmo santos ou pecadores, apenas suas intenções importam. Esse é um princípio que ela nunca trairá. Independentemente de sua notoriedade, ela queria servir alguém com conteúdo. Ela gosta de cozinhar, mas não da comida em si, ela gosta de fornecer refeições para seu parceiro e vê-lo comer. Ela também gosta de receber presentes de seu parceiro, mas desaprova presentes baratos. Tamamo é facilmente ciumento, citando frustração sobre o relacionamento de Akuno com Rin, Hani e se recusando a perder para eles. Ela é muitas vezes bastante sugestiva para Akuno e pode fazer algumas observações grosseiras. Quando irritada ou insultada, ela pode se tornar bastante dura, lançando insultos vis e ameaças aos inimigos que insultam ela e Akuno. Ela ficou bastante surpresa com o nível de astrologia de Hani que a superou e desejou conhecer seu professor. Disse que Tamamo se daria bem com Arqueide Brunestud porque eles compartilham as mesmas origens básicas. Quando Assassin chama Tamamo como Daji, Tamamo ficou ofendida com sua declaração. Ela chama Daji de mestiço malvado e sádico. Há um momento em que Tamamo se sentiu relacionável com Vlad III, como alguém que também é equivocado como um monstro como você ama demais, ninguém pode mais entender você. E o que as pessoas não entendem, elas temem. Ela gosta de viagens para resorts de águas termais, mas não banhos de águas termais, e cozinhar cheia de amor, pelo menos enquanto cozinha, e dar presentes para si mesma. Ela odeia cachorros, apenas caras um pouco bonitos e pessoas que atrapalham seu tempo a sós com seu mestre. Ela não gosta muito de personagens 100% cabeça de vento adoráveis. Ela parece ter aprendido bem a lição de que seu ato de cabeça de vento meio cozido nunca parece sair à frente do negócio real. Habilidades. Tamamo no meio é uma alma que foi criada a partir da essência da deusa do sol Amaterasu. Como tal, ela não é um mero espírito da terra, mas uma faceta única real da deusa da qual ela veio. Sua verdadeira forma é a de um espírito de classe divina e, como tal, seria um erro monumental classificá-la como um dos muitos espíritos heróicos gerados por humanos. No entanto, ela voluntariamente abraçou o papel de uma serva para que pudesse, em suas próprias palavras, tornar-se uma boa esposa. Ao aceitar deliberadamente os limites inerentes a esse papel, muitos de seus poderes originais foram selados, colocando-a no mesmo nível de outros espíritos heróicos humanos. Tamamo também é uma anti-herói, pois é considerada um dos 3 grandes monstros do Japão. Disse que um herói pelo verdadeiro nome de Abino Seimei derrotou a raposa de 9 caudas de cara branca no passado, embora mais detalhes não sejam fornecidos. Como o número de espíritos heróicos relacionados a raposas é bastante limitado, Suzuka Gozen foi capaz de hipotetizar com sucesso o verdadeiro nome de Tamamo. Tamamo afirma que ter sua verdadeira identidade exposta ao inimigo não representa muito risco para ela. 9 caudas. Supondo que representemos um servo de rank A com um nível de poder numérico de 100, não incluindo Noble Phantasms, Tamamo com uma cauda teria 9% de seu poder. No entanto, quando o número de suas caudas aumenta e seu nível de espírito sobe para o nível mais alto, torna-se impossível para os humanos compreenderem seu poder total. Isso é natural, pois a base de seu ser veio de uma oferenda ao Sol. Assim, a escala de sua existência é equivalente a isso. Para cada cauda que Tamamo cresce, seu poder é multiplicado por 9, dando à sua forma de 9 caudas um poder de 387.420.489, assim como Amaterasu. Considerando que ela nunca poderia esperar derrotar um servo de rank A com apenas uma cauda, à medida que o número de caudas aumenta, torna-se ridículo até mesmo comparar os dois. Na verdade, se Tamamo ficasse séria, ela se tornaria um espírito maligno capaz de derrotar facilmente 100 ou mais espíritos heróicos. Onde ela se transformar em um monstro tão hediondo, ela se tornaria um grande demônio forte o suficiente para destruir 3.000 mundos. Um avatar do próprio Apocalipse e uma ameaça grande o suficiente para rivalizar com o Rei da Magia e sua ordem de incineração humana. O Titã Branco Cefar possui um nível de poder de 300 milhões em seu 7º estágio, que é comparável ao da forma de 9 caudas do lendário Golden White Face. Altera tem um modificador de bônus contra o mundo, então os deuses que incorporam os aspectos da natureza estão em desvantagem contra ela.
A maior parte da divindade dos deuses vem da Terra, mas o Sol pertence ao universo. Em termos de força bruta, Tamamo afirma que ela poderia estar no mesmo nível de Velber. No entanto, Tamamo mais tarde afirmou 2 vezes que ela estava entre os deuses que foram vencidos por Sephar. Quando Sephar foi finalmente lançado na Muncel, ela afirmou que não há como parar Sephar, e que ela sabia que não seria capaz de salvar Akuno Kishinami o tempo todo. Como a personificação do Sol, Tamamo sabe tudo o que aconteceu há 14.000 anos. Assim, ela admitiu ter perdido para o Titã Branco antes, e que ela sabia em seus próprios ossos que eles não seriam páreo para a Estrela Umbral. De todos os deuses que lutaram contra Sephar, nenhum foi capaz de contornar sua habilidade de absorção de energia mágica, que converte a energia mágica dos ataques de seu oponente em combustível e energia para o uso de Sephar. Apenas a espada sagrada e Zeus, depois de combinar com os outros olímpicos, foram poderosos o suficiente para derrotar Sephar. Poder bruto de nome verdadeiro. Tamamo Amaterasu, 9 caudas, 387.420.489. Sephar, 7ª etapa, 300 milhões. Tamamo, 8 caudas, 43.046.721. Tamamo, 7 caudas, 4.782.969. Tamamo, 6 caudas, 531.441. Tamamo, 5 caudas, 59.049. Tamamo, 4 caudas, 6.561. Tamamo, 3 caudas, 729. Um servo rank 100. Tamamo, 2 caudas, 81. Tamamo, 1 cauda, 9. Como servo, Tamamo no Mei geralmente é invocado com apenas uma cauda. Na Caldeia, mesmo depois de atingir os limites da ascensão na Grande Ordem, ela só retornará à forma de 3 caudas. Durante o incidente CCC, a fim de salvar Akuno Kishinami de ser deletado pela Muncel, Tamamo foi forçada a crescer novamente todas as suas 9 caudas. Ao passar por 1000 anos de treinamento sábio para subir de nível, Tamamo conseguiu recuperar sua força passada, conquistando a Muncel no processo. Para alcançar o núcleo da célula lunar, é preciso primeiro romper a barreira do tempo, um espaço de 404 anos-luz localizado entre as 7 arenas e o núcleo. Bebê conseguiu isso expandindo o labirinto de Sakura e movendo-se através do espaço dos números imaginários na velocidade da luz para romper esta parede de defesa esférica perfeitamente esférica que corta 8 dimensões. No entanto, Tamamo foi capaz de esmagá-lo sem esforço em um instante graças ao seu Thousand Light Years Dash, ignorando o eixo do tempo, as leis de causa e efeito, consistência e assim por diante. Depois de alcançar o núcleo, ela simplesmente o chutou, desligando-o imediatamente. O nome oficial do chute giratório que ela executou é chamado de Flareskirt Bunker Booster, um ataque capaz de causar pressão extremamente alta em construções subterrâneas. Uma vez que ela salvou seu mestre, Tamamo viajou com Akuno para um campo remoto na borda de C.Ra.ph que mesmo os correios comerciais que viajam na velocidade da luz não podem alcançar. Depois de fazer isso, ela cortou suas caudas, que surpreendentemente não só têm um tremendo poder, mas também podem atuar como espíritos heróicos independentes. Akuno chama de Tamamo Nine. Por todas essas razões, Tamamo é essencialmente um personagem trapaceiro. Os outros personagens que já foram referidos como tal são Arquade, Bebê e Gilgame. Combate. Apesar de ser um grande espírito de classe divina, no início da Guerra do Santo Graal da Lua, Tamamo é o servo mais fraco de todo o jogo. Com sua resistência fina como papel e a incapacidade de usar seus Noble Phantasms, é fácil terminar o jogo se você baixar a guarda. Durante grande parte da guerra, Tamamo não conseguiu acessar seu poder total. Devido às deficiências de Akuno Kishinami como um pseudo-mago, Tamamo foi incapaz de manifestar toda a sua glória. Embora todos os seus parâmetros sejam um rank extremamente baixo no início, com a ajuda de Aku e Tokuazaki eles ganham uma taxa de crescimento média. Ao realizar uma alteração da alma, Aku foi capaz de ligar as almas de Akuno e Tamamo. Através de Akuno, eles são capazes de modificar os circuitos mágicos de Tamamo, de modo que, enquanto Akuno aumentasse sua classificação como mestre, eles seriam capazes de fortalecer seu vínculo invadindo cada alma e escolhendo o que melhorar. Esculpir seus corpos espirituais maximiza o fluxo de energia mágica do mestre para o servo. No entanto, devido a ser um conjurador, mesmo com força total, Tamamo no Mei não tem força bruta, e seus ataques físicos não são dignos de elogios. Isso é especialmente verdade em seu Endurance, que ainda é classificado como I. Durante o incidente CCC, o rival de Tamamo é Passion Leap. Em circunstâncias normais,
Tamamo está à beira da morte depois de receber um ataque de soco normal, então o enorme ataque de lábios de Passiolit significa que ela é um monstro de morte instantânea no que diz respeito a Tamamo. A razão pela qual Lu Bu é conhecido como assassino de Tamamo é que ele pode matar Tamamo em um golpe, mesmo que ela guarde. Sendo uma conjuradora, a verdadeira força de Tamamo são suas maldições. Por ser especialista em técnicas de maldição, Tamamo conseguiu repelir um fragmento da regressão infantil de Kinroproa. Algumas dessas maldições podem ser usadas para manter outros servos sob controle, eletrificando-os com um raio. Elizabeth Bathory diz que é capaz de suportá-los graças a ser um demi-dragão, e que ela definitivamente estaria super morta de outra forma. Elizabeth foi capaz de se treinar para ser completamente à prova de raios, a ponto de Tamamo precisar atingi-la com 1 milhão de volts para realmente machucá-la. Esta maldição relâmpago retorna em Fate de Stella Link como uma de suas habilidades ativas em batalha, chamada Curse, Thunderclap, Juice, Haitei, e no evento de colaboração entre Fate Extra CCC e Fate Grand Order, Tamamo Cat utilizou a habilidade Curse, Void Cleft Great Chaos Heaven, Juice, Kretsudai Mitten, para prender Suzuka Gozen no lugar. Meltrilis reconheceu que a técnica secreta final de caster Tamamo e ficou surpreso que Cat também pudesse usá-la. Os padrões de ataque de Tamamo são basicamente 2, 1 golpes usando seu espelho e 2 ataques de longo alcance usando maldições. Como Tamamo não é tão resistente a danos, seus golpes com seu espelho são principalmente para manter seu inimigo sob controle. Ela precisa tomar alguma distância para fazer o melhor uso de suas maldições. Durante a primeira luta de Tamamo com Suzuka Gozen, Tamamo foi enfraquecido devido a ter baixa energia mágica e Akuno Kishinami ter perdido todos os seus pontos de experiência. Como Tamamo é uma conjuradora e tem Endurance Rank, lutar contra um saber como Suzuka significa que as coisas só piorarão para ela quanto mais perto seu oponente chegar. Embora o espelho de Tamamo possa ser usado tanto para ataque quanto para defesa, não é suficiente para se livrar do estilo de 3 espadas de Suzuka. Quando Suzuka finalmente usa a chuva do demônio celestial, Akuno afirma que não há como Tamamo se esquivar de todos os projéteis e que tudo o que ela pode fazer é cerrar os dentes e suportar o ataque. No entanto, considerando sua baixa resistência, ela morreria mesmo se usasse guarda. Tamamo foi capaz de bloqueá-lo combinando as 2 maldições, Mantra Photic Cave, que reduz o dano e absorve MP da habilidade do inimigo, e Mantra Bestial Sky, que aumenta bastante a habilidade mágica por um turno. Embora Kazuhito Sakagami tenha tentado acabar com Tamamo aumentando a agilidade de Suzuka com um Kodekast Tekaskosto, Akuno reagiu a tempo e usou Eal em Tamamo. Com todas as feridas de Tamamo curadas e a caverna fótica ainda ativada, Kazuhito ordena que Suzuka se retire. Embora a primeira batalha de Tamamo com Suzuka Gozen tenha provado que Tamamo pode lutar de perto com ela até certo ponto, durante a revanche, Suzuka é capaz de ler os movimentos de Tamamo graças à sua bênção da sabedoria Noble Phantasmon, que lhe concede a sabedoria de um Bodhisattva. Suzuka é capaz de combater a maldição de Tamamo, Fiery Heaven com Warrior Miadin, um ataque realizado com Daisuren. No entanto, como ela é uma saber, Tamamo afirma que tais ataques improvisados semelhantes a conjuradores não podem corresponder a um verdadeiro conjurador como ela. Embora Tamamo tente atacar Suzuka novamente, Suzuka simplesmente evita o ar usando suas espadas flutuantes como pontos de apoio, e rompe a guarda de Tamamo com quebra de guarda. Ela é capaz de atacar com precisão todas as aberturas na defesa de Tamamo, sobrecarregando o ar rapidamente. Embora Suzuka seja melhor em antecipar os movimentos de seu inimigo, Tamamo é melhor em controlar o campo de batalha. Tamamo usa o recuo de Curse, Chaos Heaven para pular no ar e evitar o que teria sido um golpe fatal de outra forma. Então, ela usa seu espelho como um ponto de apoio, como Suzuka havia feito anteriormente, e se impulsiona de volta a Suzuka, rompendo sua guarda. Tamamo afirma que se ela estivesse sozinha, ela teria usado Fiery Heaven e teria sido bloqueado e reduzido pela metade pela guarda de Suzuka. Foi somente graças a Akuno Kishinami que ela conseguiu chegar a essa solução. Antes que Tamamo possa acabar com Suzuka, Karna intervém e envia Tamamo voando de volta com apenas um leve toque de sua mão, apesar de estar extremamente enfraquecido sob Jinako Karijiri. Durante a luta de Tamamo com Violet, Violet não está recebendo energia mágica de seu mestre, no entanto, ela ainda é capaz de evitar o Céu de Fogo e o Céu do Caos de Tamamo sem muita dificuldade. Embora Violet seja capaz de congelar os movimentos de Tamamo com seu Crack Ice, dando-lhe uma abertura para atacar Tamamo, Tamamo não sofreu danos fatais de seus ataques consecutivos e poderia continuar lutando graças a Akuno Kishinami usando um Kodekast Tekaskosto de cura. Graças à coordenação de Tamamo e Akuno, Tamamo é capaz de bloquear os chicotes de Violet com Chaos Heaven.
Depois que Tamamo usa seu espelho para prendê-los, Tamamo chuta Violet e Amanda voando a vários metros de distância. É aqui revelado que Tamamo pode usar habilidades proficientes de perto graças ao treinamento muscular que ela passou nas primeiras 6 rodadas da Guerra do Santo Graal da Lua, seguindo o caminho para o punho de castração mestre necessário para esmagar a rota do harém. A razão pela qual ela os mantinha escondidos é que ela queria manter a imagem de Akuno dela como uma senhora frágil. Violet diz que tendo captado a velocidade de reação de Tamamo, ela agora pode aumentar sua velocidade para que Tamamo não possa contra-atacar seus ataques. Shinji matou, no entanto, avisa Violet que lutar contra Tamamo de perto é uma má ideia, e que ela ainda deve continuar usando a estratégia de bater e correr. Tamamo pode escapar da paralisia do tempo se escondendo da vista de Violet, mas seus ataques podem ser facilmente evitados nessa posição. Embora Violet tenha parâmetros superiores, Tamamo tem maior experiência de batalha. Como os ataques de Violet são muito simples, Tamamo é capaz de prever onde ela abre seus buracos de minhoca, aproveitando-se deles para atacá-la. Quando Violet usa Crack Ice mais uma vez, Tamamo reflete de volta com seu espelho, congelando Violet no lugar. Ela então dispara Curse Frigid Heaven, Fiery Heaven e Chaos Heaven, aparentemente dominando Violet. Antes que Tamamo possa acabar com ela, no entanto, Violet se transforma parcialmente na Górgona, ganhando vantagem. Tamamo então contra-ataca com seu movimento secreto, Land of Eternal Bunny, que causa dano mágico e um efeito de veneno. Para sua ativação, o HP de Tamamo deve estar abaixo de 30%. Isso concede a vitória a Tamamo, pois ela afirma que aquele que mostra seu trunfo primeiro perde. Esse pouco de sabedoria decidiu esta batalha. Habilidades. Habilidades de classe. Criação de território. Classe C. Esta habilidade permite criar um terreno especial que é vantajoso para si mesmo como mago. Infelizmente para Tamamo no Mei, sua personalidade é inadequada para a tarefa de manipular a realidade e ela tem grande dificuldade até mesmo para criar um estúdio de artesanato em pequena escala para criar amuletos menores e outros tipos de talismãs de baixo nível. Divindade. Arranque porque ela é um espírito dividido do espírito divino Amaterasu. Tamamo no Mei possui divindade de alto nível. Depois de selos após selos, o posto se tornou este. Habilidades pessoais. Curse Artes. Ex-Rank Caster usa todos os fenômenos físicos realizados com seu próprio corpo. Enquanto Magecraft comum é um programa que recompõe o que existe ao redor, Curse Artes é um programa que recompõe as matérias-primas no próprio corpo. Está relacionado aos métodos da Knitten H, e inclui métodos para discernir a hora da morte, artes secretas para obter influência, métodos para obter status e fortuna, para homens, e métodos para obter o favor de indivíduos influentes, para mulheres. Devido a uma série de lições muito duras impressas sobre ela no passado, Tamamo no Mei não faz mais uso de suas habilidades ainda formidáveis nessas áreas. Cursed Layer. Broad Sunshine, arranque upgrade de Curse Artes. Tamamo também é capaz de usar a Cursed Bondar Layer, pois ela explicou que era um mundo virado do avesso com ódio apenas para matar um alvo e ele não poderia sair dele a menos que removesse a causa. Shapeshift, arranque refere-se às habilidades de mudar a aparência de alguém ou emprestar a forma física de outro. Como um Kitsune, ou espírito de raposa, Tamamo no Mei é capaz de alterar sua aparência e até mesmo espécies à vontade. No entanto, devido a um evento traumatizante em uma encarnação passada que resultou em sua morte e condenação temporária, ela raramente, ou nunca, usa essa habilidade. Fox Wedding, ex-rank skill item Construction que recebeu várias de suas próprias adulterações peculiares. Ela inventou essa habilidade depois de ver o Noble Phantasmon de um certo rival de JK. Tenkiame é minha especialidade. Ao declarar unilateralmente um casamento, uma chuva de bênçãos é derramada e lembranças são empurradas para indivíduos semelhantes a aliados em parabéns, verdadeiramente um She-skill que só pode ser descrito como Miko Fox. Por favor, contenha-se, Amaterasu. Nobre Fantasma. O Noble Phantasmon de Tamamo no Mei é seu espelho chamado Igfold Blessing of Amaterasu. Essa habilidade permitiria que Tamamo contrariasse o Crack Ice de Violet, no entanto, ela escolheu não usá-lo contra ela com medo de revelar seu nome verdadeiro para Kuno Kishinami. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!